Bom dia, que a graça e a bênção do Senhor esteja sobre a sua casa, a sua família. Hoje é 7 de julho de 2026, uma quarta-feira, e hoje eu vou partilhar com vocês uma palavra que eu estava orando hoje cedinho de manhã e que o Senhor quis, falar comigo e eu quero partilhar com você. Está em 2 Coríntios, carta de Coríntios, capítulo 12, versículo 7, tá? O versículo pode variar, né, de Bíblia para Bíblia. A minha é da CNBB, mas vamos lá. E para que, pela grandeza das revelações, eu não me enchesse de orgulho, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que não me torne orgulhoso. A esse respeito, roguei 3 vezes ao Senhor para que o afastasse de mim. O Senhor, porém, me disse: basta-te a minha graça, pois é na fraqueza que a força se realiza plenamente. Por isso, de bom grado, me gloriarei das minhas fraquezas, para que a força de Cristo habite em mim, e me comprazo nas fraquezas, nos insultos, nas dificuldades, nas perseguições e nas angústias por causa de Cristo. Com efeito, quando sou fraco, então sou forte. Essa passagem que Paulo escreve para a comunidade de Coríntios é muito significativa. Por quê? O contexto de Paulo, né? Paulo era um homem que era um líder, né? Vamos dizer assim, na comunidade onde ele vivia, judaica, e que estavam perseguindo os cristãos porque achavam que os cristãos estavam fazendo o termo não é nem heresia, tá? Porque heresia é um termo mais atual, vamos dizer assim, mas que estavam profanando o Deus. Então Paulo, ele foi um exterminador, né, para os cristãos. Porém, para os cristãos, né? Porém, depois da conversão de Paulo, Paulo ainda se percebia um homem muito orgulhoso e também com vaidade. Por quê? Porque Paulo tinha visões, experiências com Deus que transcendiam, vamos dizer assim, as coisas visíveis mesmo. Só que Paulo também tinha um espinho na carne, né? Aquilo que ele vai falar. Ele tinha um entrave, né? Alguns teólogos identificam que não era um pecado, mas era algo que incomodava muito Paulo. Não se sabe se era na época, né? Se era uma depressão, se era alguma limitação física, né? Ainda não se tem um consenso sobre isso. Alguns teólogos identificam que ele tinha dificuldade, né? Principalmente de escrever, né, por conta da visão, então ele não conseguia se dedicar muito tempo nessas escritas e talvez poderia ser esse espinho na carne, mas enfim, o fato é que não existe um consenso sobre isso, mas que isso também é providencial dentro da Bíblia. Por quê? Porque qualquer um de nós pode se identificar com esse espinho na carne de Paulo. E eu também me identifiquei, né, com o espinho na carne. Por quê? Quando hoje de manhã eu estava orando, né, falando com o Senhor, eu tinha feito uma pergunta para o Senhor e que durante 2 vezes o Senhor disse não. A primeira vez eu falei: Senhor, eu posso fazer isso? E aí ele me falou que não, ele me respondeu que não. Tudo bem. Acho que depois de uns 3 a 4 meses eu perguntei de novo, porque eu achei que mudou o tempo, enfim. Eu perguntei de novo: Senhor, eu posso fazer isso? Por quê? Porque se eu fizer isso, a situação vai ficar mais fácil para que eu consiga resolver. Eu posso fazer isso? E o Senhor disse não de novo. E aí, essa semana eu passei também por uma situação que eu fiquei muito apavorada mesmo. E eu fiquei, naquela situação, eu tava falando com o Senhor, eu falei: Senhor, se é desse jeito, assim, eu não quero ficar com medo desse jeito, eu não quero ficar apavorada, eu não quero sentir isso de novo. E aí passou essa situação que na realidade era uma coisa realmente muito da minha cabeça. E aí quando passou essa situação, né, quando foi hoje que eu tava orando, eu perguntei de novo ao Senhor:
E aí foi a terceira vez que eu perguntei, por isso que na hora que eu tava orando, me veio esse versículo de Paulo, que roguei 3 vezes ao Senhor. E aí quando foi hoje de novo, eu perguntei ao Senhor, Senhor, eu posso fazer isso? Deixa eu ir lá conversar com essa pessoa, deixa eu ir lá tentar resolver isso do meu jeito, né? Tipo assim, eu entendi, né? Como se eu quisesse resolver do meu jeito. E o Senhor, de novo, gente, de novo o Senhor falou não. E na hora eu falei, mas seria tão mais fácil. Mas eu falei, se o Senhor falou que não, tudo bem. Eu aceito. E aí é que tá. Quando eu lembrei dessa passagem, eu fui ler, né? E na hora eu fui orando ao Senhor, e esse espinho na minha carne, e aí o Senhor falou assim no meu coração, humildade. E o que é, nesse sentido, a humildade? A humildade é você reconhecer, entre outras coisas, que você não vai resolver tudo na força do seu braço, que você precisa contar com a graça de Deus. E para mim isso está sendo, né, porque ainda é um processo, um esforço para que eu dependa unicamente de Deus resolver essa situação, sabe? É como se você tivesse, é como se eu tivesse assim, Senhor, eu posso fazer isso, e se eu fizer isso, eu consigo resolver isso na minha cabeça. Mas o Senhor, e foi isso que na hora da oração, né, ele revelou, mas o Senhor, ele disse, eu escuto as conversas que você não escuta. Eu estou em lugares que você não está. Então você não está vendo essa situação da forma que eu estou vendo. E é por isso que você não vai fazer isso. E aí eu olhei para mim mesma e pedi perdão ao Senhor. Senhor, me perdoa por querer resolver isso da forma que eu quero. Me perdoa por, de novo eu tava falando com Deus e ele tava tendo misericórdia e paciência comigo, sabe? Então assim, eu quero dizer para você que se você está em um momento na sua vida, em uma situação que Deus está te dando algumas negativas e que você está percebendo que é não, para de insistir com a força do seu braço. Confia, sabe? Gente, eu sei o que eu tô falando. Eu sei o quanto que é difícil confiar. Por quê? Porque eu sou muito resolutiva nas coisas. Muitas vezes, eu não consigo esperar que o problema venha para que depois eu vá, céus, vamos resolver. Não, eu me antecipo até. Quando eu vejo que algo tá para se tornar um problema, eu já tô lá para resolver com plano A, B, C e D. Só que Deus, nessas circunstâncias, ele não quer que eu realize o plano nem A, B, C, nem D, não. É ele que quer resolver. E assim, muitas vezes, se você é uma pessoa muito resolutiva, assim como eu, isso é um espinho na carne que você precisa ultrapassar para confiar em Deus. Parar de confiar no poder do seu braço. E eu também, né? Porque quando eu falo isso para você, o primeiro ouvido que escuta é o meu. Então, eu espero, né? Depois, olha essa passagem, né? Lê, dá uma lidinha nela. Porque de fato, é nessa nossa fraqueza que o Senhor, que Deus mostra a sua força. E eu espero que essa palavra tenha te ajudado no dia de hoje. Um santo dia para você. Que Deus abençoe. Amém.